Existem lugares que parecem comuns, até o momento em que você percebe que nunca foram. Eu sou Ana Correia e você está no canal Locran. Em uma pequena cidade esquecida entre florestas e montanhas, a vida segue como sempre. Silêncio, rotina, escola, dias que se repetem sem fim. Mas depois de uma tempestade, tudo mudou. Logan Miller era apenas um estudante do ensino médio, até o instante em que um raio o atingiu e transformou sua vida por completo. Agora, ele precisa aprender a sobreviver em um mundo onde deuses e monstros caminham entre os humanos. No meio dessa guerra invisível, ele será forçado a enfrentar ameaças sobrenaturais para proteger aqueles que ama. Você está prestes a entrar no mundo de Olimpir, onde nada é o que parece, e finais felizes são raros. Então coloque o fone de ouvido, deixe o like para ajudar o canal, comente o que achou e tente sobreviver a esse novo mundo. Capítulo 4. O horário das aulas se aproximava do fim com uma lentidão quase cruel. Embora, para Logan, aquele dia parecesse já ter atravessado várias versões de si mesmo. Pela manhã, ainda havia a lembrança recente do encontro com Alice, algo luminoso e simples o suficiente para parecer roubado de outra vida. Ela tinha sorrido para ele como se nada no mundo estivesse errado, como se Astra High School fosse apenas uma escola, como se os corredores não escondessem criaturas sob rostos humanos e como se o nome Zeus não tivesse começado a pesar dentro de sua cabeça como uma verdade antiga demais para caber em um adolescente. Durante algumas horas, Logan tentou se agarrar a essa alegria pequena, mas ela foi se desfazendo aos poucos, corroída pelo excesso de ruídos, cheiros e olhares que agora o atravessavam sem permissão. Lucas havia desaparecido depois do intervalo sem deixar explicação, o que normalmente não seria motivo para pânico, porque Lucas tinha o talento muito específico de sumir quando encontrava uma pista idiota, uma teoria absurda ou uma máquina de salgadinhos com defeito. Ainda assim, naquele dia, a ausência dele incomodava mais do que deveria. Logan tinha se acostumado rápido demais à presença do amigo como uma espécie de âncora verbal contra o absurdo. Sem Lucas por perto fazendo comentários inconvenientes, o mundo parecia mais sério, mais hostil, mais disposto a lembrá-lo de que havia monstros usando jaquetas escolares e conversando sobre provas de matemática como se não fossem capazes de abrir uma pessoa ao meio. Ao longo da tarde, Logan encontrou mais 3 Vorkai. O primeiro estava perto da biblioteca, fingindo procurar um livro em uma estante de literatura americana enquanto seus dedos longos demais roçavam as lombadas com uma delicadeza repulsiva. O segundo passou por ele no corredor do prédio de ciências, com a aparência de uma garota do último ano que Logan lembrava vagamente de ter visto comprando frutas no mercado, mas por trás da camada humana havia uma boca úmida, larga demais, escondida sob uma mandíbula que não parecia feita para falar. O terceiro era um funcionário da manutenção que empurrava um carrinho de limpeza perto dos banheiros, sorrindo para uma professora com tanta naturalidade que Logan quase duvidou de si mesmo antes de enxergar, por uma fração de segundo, a pele acinzentada tremulando sob a ilusão. A parte mais difícil não era vê-los. Era fingir que não via. Logan descobriu, com medo quase físico, que o olhar podia ser uma confissão. Se encarasse por tempo demais, se prendesse a respiração, se desviasse depressa demais, se deixasse o corpo reagir antes da mente, talvez aquelas coisas percebessem. E uma delas já havia percebido. A lembrança do sorriso no pátio continuava alojada em algum canto de seu peito, fria e paciente. Por isso, atravessou os corredores com uma disciplina que não sabia possuir, forçando os ombros a permanecerem soltos, as mãos a não se fecharem, os olhos a passarem pelos rostos como os olhos de qualquer garoto cansado no fim de um dia escolar. Quando faltava pouco mais de 1 hora para o último sinal, Logan já não suportava a ideia de permanecer entre paredes. A escola inteira parecia comprimida contra ele. Vozes atravessavam portas fechadas, risadas batiam em seu ouvido com bordas agudas, passos vinham de todos os lados com ritmos diferentes. E o cheiro de comida da cantina se misturava ao perfume doce demais de alguém, ao mofo preso nos armários, ao metal quente dos corrimãos e ao odor áspero de tinta de marcador. Aquilo não era apenas audição ou olfato aguçados. Era como se o mundo tivesse perdido a gentileza de manter certas coisas à distância. Ele saiu pelo corredor lateral sem pensar muito, descendo as escadas que levavam ao campo de futebol americano. O vento do lado de fora não resolveu tudo, mas ao menos espalhou os cheiros e tornou o ar menos pesado. O fim da tarde começava a descer sobre Astra com aquela beleza úmida e melancólica que a cidade parecia guardar mesmo nos dias sem chuva. Atrás da linha escura das árvores, o céu assumia tons de laranja queimado e roxo suave, como se a luz tivesse sido lentamente ferida durante o dia e agora escorresse pelo horizonte. O campo estava quase vazio. Alguns jogadores recolhiam mochilas perto do vestiário, um professor atravessava o gramado com uma prancheta debaixo do braço, e as arquibancadas metálicas estalavam discretamente conforme esfriavam. Logan subiu os degraus sem pressa,
ouvindo o som de seus próprios passos se repetir no metal. 2 dias antes, aquele percurso teria exigido mais esforço do que ele gostaria de admitir. Teria sentido a respiração prender no peito antes do último lance, talvez uma pontada incômoda no pulmão, talvez a necessidade de parar por alguns segundos fingindo olhar o celular para disfarçar a falta de ar. Agora seu corpo subia como se a gravidade tivesse se tornado uma sugestão. Não havia chiado, não havia peso, não havia aquela velha vergonha de sentir o próprio corpo traí-lo diante de uma escada banal. Isso deveria deixá-lo feliz. Em algum lugar dentro dele, talvez deixasse. Mas a felicidade vinha misturada a outra coisa mais escura, porque cada melhoria carregava uma pergunta. Se a asma havia desaparecido, se os óculos já não eram necessários, se seus músculos pareciam pertencer a alguém que treinava havia anos, então quanto de Logan ainda era Logan? Ele não sabia se havia sido curado, transformado ou substituído aos poucos por algo muito antigo que apenas usava seu nome por conveniência. Essa dúvida, mais do que os monstros, o acompanhava desde que acordou. Eu ainda sou eu? Essa era a pergunta que perfurava os pensamentos dele a cada segundo. No último banco da arquibancada, ele se sentou de frente para o campo vazio e tirou da mochila um sanduíche embrulhado em papel alumínio, comprado mais cedo na cantina e esquecido durante horas entre os cadernos. O pão estava ligeiramente amassado, a alface perdeu qualquer dignidade, e o queijo tinha grudado no papel de um jeito pouco apetitoso. Ainda assim, ele deu uma mordida, mais por necessidade de fazer algo comum do que por fome real. Comer, mastigar, engolir, olhar para um campo vazio. Havia uma estranha segurança na sequência simples desses gestos, como se a normalidade pudesse ser reconstruída a partir de pequenas repetições. O vento atravessava as arquibancadas e agitava a bandeira da escola no topo do estádio. Logan observou o tecido balançar contra o céu escurecido, lembrando-se de manhãs em que aquele símbolo não significava nada além de aulas longas, treinos que ele talvez nunca tivesse coragem de tentar e conversas intermináveis de Lucas sobre teorias que pareciam exageradas demais para serem reais. Agora a escola era outra. Ou talvez sempre tivesse sido a mesma, e ele apenas tivesse sido cego bastante para acreditar na superfície. A ideia lhe causou uma náusea leve, discreta, que o fez baixar o sanduíche por alguns segundos. Passou a mão pelo rosto e, por instinto, procurou ajustar os óculos que não estavam mais ali. O gesto interrompido o incomodou mais do que deveria. Durante anos, empurrar a armação pelo nariz foi parte dele, uma pequena coreografia de insegurança e hábito. Agora seus dedos encontravam apenas pele, e seus olhos enxergavam longe demais, nítidos demais, capazes de distinguir as costuras da rede do gol do outro lado do campo e uma formiga atravessando a borda de um degrau a alguns metros de distância. Era um tipo de perfeição desconfortável. Ele tentou pensar em Alice para afastar aquilo. Pensou no modo como ela inclinava a cabeça quando escutava alguém, como se realmente se importasse com a resposta antes mesmo de ouvi-la. Pensou na voz dela, tranquila sem ser frágil, e no jeito como parecia ocupar pouco espaço sem desaparecer. Com Alice, por alguns minutos, ele quase conseguiu fingir que ainda era apenas um garoto estranho tentando sobreviver ao ensino médio. Não Zeus. Não uma reencarnação de um deus. Não alguém capaz de enxergar cadáveres ambulantes usando rostos humanos. Apenas Logan Miller, sentado em uma sala de aula, tentando não parecer idiota diante de uma garota bonita. A lembrança, porém, não o protegia completamente. Debaixo dela permanecia a pergunta que Pietro plantou e que desde então não parava de crescer. O que significava ser Zeus? Não no sentido grandioso que Lucas provavelmente transformaria em piada sobre raios, tronos e problemas familiares mitológicos. Logan queria saber o que aquilo faria com sua vida quando as partes do outro começassem a se levantar dentro dele. Queria saber se suas escolhas continuariam sendo suas. Queria saber se, algum dia, olharia para Alice, para Lucas, para a própria mãe, e sentiria a distância cruel de alguém que já havia vivido tempo demais para pertencer de verdade a uma vida humana. Ele deu outra mordida no sanduíche e mastigou devagar, observando as sombras crescerem sobre o gramado. A escola ao longe ainda respirava seu barulho habitual, mas ali em cima os sons chegavam filtrados pelo vento. Vozes distantes, uma porta batendo, o motor de um carro no estacionamento, risadas de garotas descendo pelo caminho lateral. Nada disso parecia ameaçador por alguns segundos, e Logan quase conseguiu relaxar. Não chegou a fechar os olhos, porque ainda tinha medo do que poderia ver quando não estivesse olhando para o mundo real, mas seus ombros baixaram um pouco. Foi então que ouviu passos subindo as arquibancadas. O som era leve, mais firme, uma cadência controlada contra o metal, diferente do arrastar preguiçoso dos atletas cansados ou da pressa desajeitada de algum aluno atrasado. Havia algo quase medido naquele caminhar, uma segurança natural que não tentava chamar atenção porque não precisava.
Ele levantou os olhos esperando encontrar alguém buscando uma mochila esquecida, mas a figura que surgiu alguns degraus abaixo fez seu corpo ficar imóvel por um instante. Riley subia pela lateral da arquibancada como se o estádio vazio tivesse sido construído com a possibilidade de recebê-la em mente. O cabelo ruivo capturava a luz morna do fim da tarde e devolvia reflexos acobreados a cada movimento, enquanto o rosto permanecia sereno, atento, quase distante. Ela não caminhava com arrogância, embora muitos confundissem sua postura com isso. Havia nela uma confiança que era mais do que popularidade, uma espécie de certeza silenciosa sobre o próprio lugar no mundo. Logan já a viu inúmeras vezes cercada de amigas, rindo nos corredores, passando por grupos que se abriam ao redor dela com uma obediência automática. Sozinha, naquela arquibancada vazia, ela parecia menos uma garota popular e mais alguém acostumado a observar antes de decidir. Logan desviou o olhar para o sanduíche com uma rapidez pouco convincente. Durante anos, Riley pertencia a uma região da escola onde ele nunca entrou. Não era apenas beleza ou popularidade. Era a impressão de que algumas pessoas nasciam no centro das coisas, enquanto outras aprendiam a passar pelas bordas sem fazer barulho. Riley estava sempre no centro, mesmo quando não tentava. Logan, até poucos dias atrás, teria ficado satisfeito se ela soubesse seu nome apenas como aquele garoto amigo do Lucas, o que já seria uma vitória social considerável. Ele considerou levantar e ir embora antes que ela chegasse perto demais. Não por medo dela, exatamente, mas porque ainda não sabia o que fazer com olhares demorados. Desde que seu corpo mudou, as pessoas o observavam com uma frequência nova, e Logan não gostava da sensação de ser examinado como uma resposta fora do lugar. Com Riley, aquilo seria pior. Ela não parecia o tipo de pessoa que olhava sem ver. Seus olhos claros percorriam o campo, as arquibancadas, e por fim, ele, com uma atenção tão calma que não precisava ser invasiva para se tornar desconfortável. Ele abaixou a cabeça e dobrou o papel alumínio ao redor do resto do sanduíche, fingindo concentração na tarefa mais simples possível. O vento passou entre eles, trazendo o cheiro do gramado úmido e do perfume discreto dela, algo limpo, amadeirado, sem doçura excessiva. Logan ouviu os passos se aproximarem mais alguns degraus. Poderia ter continuado fingindo que não percebia. Poderia ter feito o que fazia antes, ser invisível com alguma competência. Mas, quando Riley parou a poucos metros dele, essa possibilidade deixou de existir. Logan Miller? Perguntou ela. E sua voz não veio carregada da surpresa superficial de quem descobre uma pessoa onde esperava encontrar um objeto. Veio precisa, quase cuidadosa, como se ela já soubesse a resposta e estivesse apenas confirmando se a peça diante dela era a mesma que faltava. Logan levantou o olhar devagar. Por um segundo, tudo o que conseguiu pensar foi que Riley sabia seu nome. E esse pensamento pareceu ridículo demais considerando que ele agora conseguia enxergar monstros sob pele humana. Mesmo assim, a velha parte dele, a parte que ainda pertencia ao garoto asmático de óculos grossos e mãos inquietas, reagiu primeiro. Ele segurou o sanduíche embrulhado com força demais e tentou parecer menos surpreso do que estava. Sou eu. Respondeu, depois de um atraso pequeno bastante para ser educado e grande o suficiente para denunciá-lo. Bem, acho que sim. Riley permaneceu parada por alguns instantes, o observando com uma expressão difícil de interpretar. Não havia ironia em seu semblante, tampouco o entusiasmo exagerado de alguém tentando iniciar uma conversa por educação. Era um olhar atento, quase estudioso, como se estivesse comparando a imagem que guardava na memória com o rapaz sentado diante dela. Logan sustentou aquele silêncio apenas porque não sabia exatamente o que deveria dizer. Em toda sua vida escolar, jamais imaginou que os dois trocariam palavras a sós, muito menos em um lugar onde não havia colegas por perto para justificar o encontro. Ela acabou sorrindo de maneira discreta, percebendo o desconforto dele antes mesmo que ele tentasse escondê-lo. Você parece tão surpreso quanto eu imaginava. Logan soltou uma breve risada pelo nariz, desviando os olhos para o campo. Acho que não esperava. Bom, conversar com você. Por quê? A pergunta veio sem provocação. Ela realmente parecia querer entender. Logan demorou alguns segundos antes de responder. Porque a gente nunca conversou antes. Riley inclinou levemente a cabeça. Isso é verdade. Ela subiu mais 2 degraus, diminuindo a distância entre os dois, mas sem invadir seu espaço. Antes de se sentar, apoiou uma das mãos no encosto do banco de alumínio e olhou para o gramado vazio, onde o funcionário recolhia lentamente alguns cones esquecidos pelo treino da equipe. Engraçado, murmurou ela. A gente estuda na mesma escola desde criança. Acho que comecei a te ver por aqui quando tinha uns 8 ou 9 anos. Logan ergueu as sobrancelhas. Você se lembra disso? Lembro de muita coisa. Minha memória é muito boa.
Ela respondeu de maneira tão natural que Logan não soube se aquilo era uma qualidade incomum ou apenas uma memória excepcional. Havia algo curioso na forma como Riley observava as pessoas. Ela não parecia enxergar apenas rostos. Parecia registrar pequenos hábitos, mudanças de postura, detalhes que a maioria ignorava. Riley finalmente se sentou, deixando um espaço respeitoso entre os dois. Cruzou uma das pernas e apoiou os braços sobre os joelhos enquanto contemplava o campo. Você sempre sentava mais perto da janela nas salas de aula, comentou. Quando era menor, passava boa parte das aulas desenhando super-heróis em vez de prestar atenção no professor. Depois começou a andar quase sempre com Lucas. E usava aqueles óculos enormes que viviam escorregando pelo nariz. Logan virou lentamente o rosto para ela. Você reparava nisso tudo? Ela deu de ombros. Não sei. Acho que tem uma mania de reparar nas pessoas. Aquilo deixou ainda mais desconcertado. Durante anos acreditou ter atravessado a escola praticamente invisível, como um aluno qualquer perdido entre centenas de outros. Descobrir que alguém como Riley guardava lembranças tão específicas sobre ele provocava uma estranha sensação de deslocamento, como se uma pequena certeza de sua infância tivesse acabado de ser desmentida. Eu jurava que você nem sabia que eu existia. Ela soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Logan, Astra tem pouco mais de 10.000 habitantes. A escola é praticamente a mesma desde o fundamental. Todo mundo conhece todo mundo, mesmo quando não conversam. Ela fez uma breve pausa antes de continuar, agora olhando diretamente para ele. O problema é que conhecer não significa realmente enxergar. A frase ficou entre os dois por alguns segundos. Logan não encontrou uma resposta imediata. Havia sinceridade demais naquelas palavras para que fossem apenas uma tentativa elegante de manter uma conversa. Riley voltou a observá-lo, desta vez sem qualquer constrangimento. Mas você mudou bastante. Logan sorriu de lado. Ela apoiou o queixo na mão, o estudando com a mesma calma de antes. Você cresceu bastante durante as férias. Não foi só a altura. Seu rosto mudou. A postura também. Antes você parecia. Ela procurou cuidadosamente a palavra. Menor do que realmente era. Menor? Como alguém que sempre tentava ocupar pouco espaço. Logan permaneceu em silêncio. A observação o atingiu de uma forma inesperada. Não porque fosse ofensiva, mas porque era verdadeira. Durante anos aprendeu, quase sem perceber, a andar pelos corredores evitando chamar a atenção. Mantinha os ombros ligeiramente curvados, desviava dos grupos maiores, falava baixo, evitava conflitos. Era um hábito, construído muito antes da tempestade, muito antes de Pietro, muito antes dos Vorkai. Agora não. Continuou Riley. Você continua quieto, mas parece diferente. Como se estivesse mais presente. Ele sorriu sem graça. Talvez seja porque finalmente comecei a dormir direito. Duvido que uma noite de sono seja tão milagrosa. A resposta veio acompanhada de um sorriso discreto, mas seus olhos permaneceram sérios. Tem outra coisa. Logan sentiu um leve aperto no estômago. O quê? Ela demorou alguns segundos para responder. Seu jeito de olhar. Ele tentou manter a expressão neutra. Meu jeito. Antes você olhava para as pessoas. Agora parece olhar através delas. A frase fez o coração de Logan acelerar por um breve instante. Será que ela havia percebido? Ele obrigou o rosto a permanecer relaxado. Acho que você está imaginando coisas. Riley não respondeu imediatamente. Continuou olhando para ele durante alguns segundos, como quem tenta decidir se vale a pena insistir. Então sorriu de novo, desfazendo a tensão. Pode ser. O silêncio que se seguiu já não era desconfortável. O vento atravessava lentamente as arquibancadas, carregando o cheiro da grama recém-cortada. Ao longe, 2 corvos pousaram sobre um dos refletores desligados, discutindo ruidosamente antes de levantarem voo outra vez. Foi Riley quem retomou a conversa. Vi seu nome na lista dos testes para o time de basquete. Logan respirou aliviado pela mudança de assunto. Ah, é. Não sabia que gostava de jogar. Sempre gostei. Então por que nunca tentou antes? Ele soltou uma risada curta. Você sabe da parte da asma? Ela sentiu. Sim. Era difícil subir uma escada sem parecer um peixe fora d'água. O basquete parecia um sonho meio distante. Riley apoiou as costas no banco. E agora? Agora. Acho que vale a pena tentar. Ela observou o campo enquanto refletia sobre a resposta. Você parece falar disso como alguém que finalmente recebeu uma segunda chance. Logan ficou alguns segundos encarando o horizonte. Se ao menos fosse apenas uma segunda chance. Talvez seja exatamente isso. Riley virou o rosto para ele. Fico feliz por você. A simplicidade daquela resposta fez Logan franzir levemente a testa. O quê?
disse ela, percebendo ele franzir a testa. Você esperava alguma piada? Ele deu um sorriso envergonhado. Um pouco. Não faz meu estilo. Logan acabou rindo de verdade. A tensão começou a desaparecer aos poucos. Riley acompanhou o riso com um pequeno sorriso satisfeito, quase imperceptível. Sabe, acho curioso como a gente cria versões das pessoas na cabeça. Como assim? Durante anos achei que você simplesmente não gostasse de conversar com ninguém. E eu achei que você nunca tivesse reparado que eu existia. Ela balançou a cabeça, divertida. Olha só, os dois estavam errados. Bastante. Os dois permaneceram olhando o campo por alguns instantes, enquanto o sol mergulhava lentamente atrás da floresta que cercava a Astra. As sombras avançavam sobre o gramado em silêncio, e a escola começava a se esvaziar aos poucos. Logan não fazia ideia de que aquela conversa aparentemente comum permaneceria gravada em sua memória por muito tempo. Havia alguma coisa em Riley que fugia às impressões superficiais construídas pelos corredores da escola. Ela não parecia interessada em popularidade, nem em impressionar ninguém. Observava o mundo com uma atenção incomum, como se estivesse sempre procurando padrões invisíveis aos demais. Sem que nenhum dos dois percebesse, muito além das arquibancadas, entre as primeiras árvores da floresta, um homem parado à sombra observava discretamente o estádio. Sua aparência era comum o bastante para desaparecer entre dezenas de rostos semelhantes, e qualquer pessoa que passasse por ele esqueceria seus traços poucos segundos depois. Seus olhos, porém, permaneceram fixos nos dois adolescentes durante alguns instantes antes de um sorriso quase imperceptível surgir em seu rosto. Então ele simplesmente se afastou entre as árvores, sem fazer ruído algum, como se jamais tivesse estado ali. Riley permaneceu sentada por mais alguns instantes, acompanhando com os olhos um pequeno grupo de estudantes que atravessava o estacionamento em direção aos carros. A conversa havia encontrado um ritmo confortável, daqueles que surgem quando duas pessoas deixam de procurar assuntos e simplesmente permitem que o silêncio participe da companhia. Logan percebeu isso com certa surpresa. Sempre imaginou que conversar com alguém como Riley exigiria esforço, como se existisse algum código social que ele nunca aprendeu. No entanto, não havia nada de artificial naquela troca. Ela falava pouco, mas escutava com atenção. Isso fazia com que cada resposta dele parecesse menos apressada do que costumava ser. Você ainda desenha? Perguntou ela de repente, sem tirar os olhos do campo. A pergunta o pegou desprevenido. Como? Quando era criança, você desenhava bastante. Principalmente super-heróis. Castelos também. Às vezes monstros. Logan piscou 2 vezes. A professora Cláudia vivia reclamando porque você terminava os exercícios muito rápido e passava o resto da aula desenhando no verso das folhas. Logan soltou uma pequena risada, desta vez carregada de genuína incredulidade. Eu nem lembrava mais disso. Ela voltou o rosto para ele. Você parou? Logan apoiou os cotovelos sobre os joelhos enquanto pensava na resposta. Não era exatamente uma pergunta difícil, mas fazia tanto tempo que ninguém demonstrava interesse por aquele antigo hábito que precisou buscar a resposta em algum lugar distante da memória. Faz alguns anos. Acho que fui deixando de lado. Por que perdeu o interesse? Ele permaneceu alguns segundos em silêncio antes de responder. Não sei. Talvez porque comecei a achar que não era muito bom. Riley franziu discretamente a testa. Essa é uma desculpa curiosa. Curiosa? Normalmente as pessoas deixam de fazer alguma coisa porque não gostam mais. Você parece ter parado porque concluiu que não fazia bem o suficiente. Logan abriu um sorriso tímido. Quando você coloca desse jeito, continua estranho. Ele riu. Continua. Riley voltou a olhar para o horizonte. É uma pena. Por quê? Porque eu gostava dos seus desenhos. Logan sentiu uma pequena pontada de surpresa. Você chegou a ver? Ela sentiu. Algumas vezes. A professora costumava pendurar trabalhos na parede da sala. Os seus quase sempre estavam pendurados nas paredes. Lembro de um específico. Parecia algo como o Deus dos Raios. Logan olhou para o próprio colo. Ele desenhava as coisas que via em seus sonhos. Na época, acreditava que fossem apenas fruto da imaginação. Agora já não tinha tanta certeza. Por um instante muito breve, uma lembrança atravessou sua mente sem pedir permissão. Não era exatamente uma visão, como as que experimentou nos últimos dias, mas uma sensação fugaz. Pedra branca iluminada pelo sol. Colunas tão altas que pareciam sustentar o próprio céu. Um enorme pátio cercado por estátuas quebradas. Piscou algumas vezes. Quando voltou a enxergar apenas o estádio, Riley continuava falando, completamente alheia ao pequeno vazio que acabou de atravessar sua consciência. Sempre achei curioso. O quê? Você desenhava coisas que não pareciam inventadas. Logan sentiu o estômago apertar. Como assim?
Ela deu de ombros. Pareciam coisas que realmente existiam. Tinham uma lógica, uma organização. Não sei explicar, mas os teus desenhos pareciam fazer sentido. Não tinham cara de histórias infantis. Ele desviou o olhar para o campo antes que ela percebesse sua inquietação. Aquilo não podia ser coincidência. As imagens que agora começavam a surgir em suas memórias eram assustadoramente parecidas com aqueles desenhos esquecidos da infância. Será que? Não. Era impossível. Naquela época ele tinha 8 anos. Zeus ainda não havia despertado. Ou havia? A dúvida permaneceu girando silenciosamente em sua cabeça. Riley observou seu semblante por alguns segundos. Acho que falei alguma coisa estranha. Logan voltou rapidamente à realidade. Não. Forçou um sorriso. Só estava tentando lembrar desses desenhos. Ela pareceu satisfeita com a resposta. Se um dia voltar a desenhar, espero que continue fazendo cidades. Por que cidades? Riley demorou um instante para responder. Porque gosto da ideia de alguém imaginar lugares onde as pessoas ainda possam construir alguma coisa. A frase ficou pairando entre eles. Logan não conseguiu explicar por que aquelas palavras o atingiram de maneira tão profunda. Talvez porque, desde que despertou como Zeus, tudo em sua vida parecesse apontar para a destruição, guerras e monstros escondidos atrás de rostos humanos. Ouvir alguém falar sobre construir, e não sobre destruir, soava quase como uma lembrança de que o mundo ainda possuía espaço para coisas simples. O silêncio voltou a se instalar, desta vez acompanhado pelo canto distante de alguns pássaros escondidos entre as árvores que cercavam o estádio. A luz do entardecer tornara-se mais suave, espalhando tons dourados pelas arquibancadas metálicas. Riley levantou-se lentamente. Alisou a saia do uniforme com um gesto automático e colocou uma mecha do cabelo atrás da orelha antes de olhar novamente para Logan. Acho que minhas amigas já devem estar me procurando. Ele também se levantou. Provavelmente. Ela sorriu de leve. Foi bom conversar com você. Também achei. Ela começou a descer os degraus, mas parou depois de alguns passos. Logan? Oi? Riley permaneceu alguns segundos o observando. Havia novamente aquele olhar atento, quase analítico, mas desta vez misturado a uma hesitação incomum. Posso te dar um conselho? Claro. Ela apoiou uma das mãos no corrimão. Seja lá o que estiver acontecendo na sua vida. Ela procurou cuidadosamente as palavras. Não deixe isso convencer você de que precisa enfrentar tudo sozinho. Logan ficou imóvel. Não era exatamente o conteúdo da frase que o surpreendia. Era o momento. Ela não tinha como saber de tudo o que estava acontecendo em sua vida. Ainda assim, parecia ter enxergado algo que nem Lucas havia percebido completamente. Ele respondeu com sinceridade. Vou tentar. Riley assentiu com um pequeno movimento de cabeça. Às vezes tentar já é suficiente. Desta vez ela realmente foi embora. Desceu a arquibancada em direção ao estacionamento, onde algumas colegas acenaram assim que a viram se aproximar. Em poucos instantes, Riley voltou a fazer parte daquele grupo animado de estudantes que conversavam sobre provas, festas e planos para o fim de semana. Vista à distância, parecia exatamente a garota popular que todos conheciam. Nada em sua postura sugeria que poucos minutos antes tivera uma das conversas mais inesperadas daquele dia. Logan permaneceu parado observando até que ela desaparecesse entre os carros. Só então voltou a sentar-se. O estádio já estava praticamente vazio. O céu adquiria um azul escuro profundo, e as primeiras luzes da escola começavam a acender uma após outra, iluminando corredores e janelas com um brilho amarelado. Ele respirou fundo. A conversa com Riley deveria ter sido apenas isso. No entanto, alguma coisa insistia em permanecer em sua mente. Não era apenas o fato de ela lembrar de detalhes da infância que ele próprio havia esquecido, nem a estranha percepção que demonstrou sobre sua mudança. Era outra coisa. Uma sensação difícil de explicar. Enquanto olhava para o campo escurecendo lentamente, Logan teve a impressão de que, por alguns minutos, estava diante de alguém que parecia enxergar o mundo sob um ângulo ligeiramente diferente das outras pessoas. Não era como Pietro, que carregava o peso de segredos antigos, nem como Lucas, cuja curiosidade fazia correr em direção ao desconhecido. Riley era diferente, como se sua mente encontrasse naturalmente caminhos que a maioria sequer notava existir. Logan balançou a cabeça, repreendendo a si mesmo. Talvez estivesse vendo mistérios onde não havia nenhum. Afinal, depois dos últimos dias, qualquer pessoa inteligente parecia esconder uma conspiração. Mesmo assim, ao deixar a arquibancada e iniciar o caminho de volta para o prédio principal da escola, uma ideia permaneceu silenciosamente instalada em algum lugar de sua consciência. Talvez aquela conversa não tivesse acontecido por acaso. E, muito longe dali, em algum ponto invisível da floresta que envolvia a Astra,
Alguém sorriu ao perceber que mais uma peça começava, lentamente, a ocupar o lugar que lhe fora destinado muitos séculos antes. E quando tudo parece ter acabado, é aí que a verdadeira história começa. Se você chegou até aqui, significa que também entrou em Olimpir, mesmo que ainda não perceba. Não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e compartilhar a história com alguém que também ama fantasia e mitologia. Isso ajuda esta história a alcançar mais pessoas e permite que novos capítulos continuem sendo narrados. Aqui, cada escolha tem peso. Cada silêncio esconde uma verdade. E cada sobrevivente carrega uma marca. Logan ainda está descobrindo o que ele realmente se tornou. E o mundo ainda não mostrou tudo o que é capaz de fazer. Então não saia agora. Porque em Olimpir, até o fim pode ser só o começo.